Bom, então vamos lá para a resolução da prova do CUCO, né, do ano passado, segunda fase, segundo ano, período da manhã. A primeira questão de química que apareceu na prova foi essa aqui. Então, por onde começaremos para qualquer concurso, vestibular, qualquer prova que a gente for fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a grande área da química e o conteúdo dessa questão, tá? Então, eu vou colocar no material aqui no último slide, eu vou colocar esse material complementar para a gente aprender a achar o conteúdo dentro da questão. Uma vez que a gente sabe o conteúdo que está previsto na questão, fica muito mais fácil da gente resgatar essa informação lá no nosso cérebro, tá bom? Então, aqui no caso, a questão já está falando, né? Balancear. Então, qual que é o conceito? Primeiro, a grande área da química, né? Seria a parte de química geral e o conteúdo, né? Voltado para esse conteúdo seria a parte de balanceamento de equação ou de reação química, tá? Bom, então, o que o balanceamento me diz? O balanceamento me diz que o número de átomos de um certo elemento químico, ele tem que ser igual antes e depois da seta. Ou seja, esse número de átomos do elemento químico tem que ser um número constante, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma reação de combustão, onde a gente usa o metano como principal combustível, tá? Então, numa reação de combustão, qual que é o primeiro elemento químico que a gente vai balancear? A gente primeiro vai fazer o carbono, depois a gente vai fazer o hidrogênio e o último vai ser o oxigênio. A gente vai seguir essa ordem, é o show, tá? Então, vamos lá. Carbono, eu tenho um aqui, eu tenho que ter um do lado de lá, tá? Professora, eu vou colocar esse um aqui pequenininho? Não, porque na verdade o balanceamento sempre ele está relacionado ao número grandão que vai aparecer antes de cada fórmula, tá bom? Então, ó, um carbono aqui, por quê? Porque na frente dele eu não tenho ninguém. Quando eu não tenho ninguém, é o número 1. A gente não mostra esse número 1, tá? Então, por isso que eu sei que, embora não tenha nada, é o número 1. Aqui eu também vou ter que ter 1. Então, esse B, na verdade, é quem? É o 1. Só que o 1 eu não mostro, tá? Beleza. Agora eu vou para o hidrogênio, por quê? Porque eu não tenho mais carbono depois da seta, tá? Hidrogênios. Hidrogênios eu tenho 4 antes da seta, porque aqui é o outro elemento químico, né? Então, eu tenho que ter 4 do lado de lá. Aqui eu já tenho 2. Por qual número que eu multiplico 2 para ele virar 4? Por 2. Quando eu coloco esse 2 grandão aqui na frente, eu vou multiplicar tanto esse 2 aqui, como o 1 que está no pé do oxigênio, mas que a gente não mostra, certo? Sendo assim, eu consigo determinar a quantidade de oxigênios que eu tenho depois da seta. Então, quantos oxigênios eu tenho depois da seta? 1 vezes 2, que deu aqui, então dá 2, mais 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu tenho 4 oxigênios depois da seta. Isso significa que antes da seta eu também tenho que ter 4. Aqui eu já tenho 2. Que número eu vou colocar aqui para multiplicar, para virar 4? O 2, né? Como ele quer a soma dos coeficientes, ou seja, ele quer a soma do A, do B e do C, eu vou somar 2 com mais 1, que dá 3, com mais 2, que dá 5. Então, alternativa E. Bom, então, a segunda questão, né, da prova do CUCO é uma questão que ela pode ser resolvida por dois conteúdos diferentes, tá? Aqui, o conteúdo em si seria a parte de
tabela periódica, vamos colocar assim, né? E a partir delas, características, né, dos elementos químicos. Então, para que nós possamos responder essa questão, nós temos dois caminhos, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A partir da tabela periódica, especificamente, ou a partir da distribuição eletrônica feita pelo diagrama de Linus Pauling, que é esse diagrama que está aqui, tá? Aqui, perceba que nós temos um quadrinho que está escrito assim, ó, note e adote, né? Isso aqui é a distribuição eletrônica, baseada no diagrama de Linus Pauling. Mas você conseguiria responder essa questão se você lembrasse do conteúdo da tabela periódica, tá? Já vou explicar o porquê. Então, vamos ler a questão e responder. O que normalmente consideramos vida se baseia em cadeias de átomos de carbono com alguns outros átomos, como nitrogênio ou fósforo. Podemos especular se poderia haver vida com alguma outra base química, como o silício, mas o carbono parece o caso mais favorável, porque tem a química mais rica. No texto, especula-se que poderia existir vida a partir de moléculas baseadas em átomos de silício. Qual das alternativas indica o melhor motivo para tal especulação? Então, ele está fazendo uma comparação entre dois elementos químicos diferentes, entre o silício e o carbono. Se nós lembrarmos do conteúdo de tabela periódica, a família do carbono é a família 14, que antigamente nós chamávamos de 4A, e os elementos que compõem essa família, né, a frase para a gente lembrar era comi, siri, gelado, sentado na Paraíba. Então, quais são os elementos químicos que fazem parte dessa família? Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Então, estar na mesma família significa o quê? Significa ter propriedades químicas semelhantes. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa... Vamos ver aqui, ó. Alternativa B. O silício pertence ao mesmo grupo do carbono na tabela periódica. Então, por isso que especula-se, né, obter formas de vida a partir do silício, além do carbono, que eles estão na mesma família. Então, a gente poderia, né, entre aspas, pensar que o silício também poderia ser uma fonte aí para moléculas maiores, tá? Professora, mas esse note e adote, o que a gente tem que pegar de informação importante? Esse trecho aqui. E a gente vai contar a quantidade de elétrons, que é o númerozinho que está aqui em cima, que está pequenininho para a gente, mas é 2 e 2. E aqui mesma coisa, ó, 2 e 2. Então, eu tenho 4 elétrons aqui e 4 aqui. Isso está me mostrando que esses dois elementos químicos, por ter a configuração eletrônica terminando no subnível S e no subnível P, eles estão na mesma família da tabela periódica, né? Então, SP me indica que eles são elementos representativos. E pelo fato de terem 4 elétrons na última camada, na camada de valência, isso me indica que eles estão na mesma família. Então, se eles têm a mesma distribuição eletrônica, eu chego lá na última camada e aqueles numerozinhos que estão em cima, bem como as letrinhas que ficam aqui, se forem iguais, significa que eles fazem parte da mesma família. Então, isso aqui é uma alternativa para que, se você não lembre essas famílias da tabela periódica pela frase, né, para que a partir da configuração eletrônica você consiga responder essa questão, ok? Aqui nessa questão, o conteúdo que eu classificaria essa questão
seria a parte de célula combustível. Mais especificamente, né, com a parte da eletrólise, pilha, tá? Então vamos lá. O hidrogênio pode ser obtido da própria água, que é abundante, e 1 kg de água seria capaz de fornecer 111 gramas de hidrogênio gasoso, o que dá por combustão a mesma energia que 0,4 litros de gasolina ou 0,63 litros de álcool anidro. O texto indica que é possível utilizar a água como fonte de hidrogênio gasoso e que este poderia ser utilizado como substituto à gasolina ou ao álcool. No entanto, essa ideia não representa uma alternativa viável, não representa uma alternativa viável como fonte de energia. Qual das alternativas apresenta o melhor motivo da inviabilidade da utilização da água como fonte energética? Então, hoje em dia, alguns carros, né, eles já fazem esse processo de geração de energia a partir de combustíveis alternativos. Então, eles podem ser híbridos, onde eu faço uma combustão tradicional do meu combustível, ou eu faço uma reação, um processo ali envolvendo eletrólise e oxirredução. Que seria o quê? A geração de energia, que seria, entre aspas, ali uma pilha, tá? No caso do hidrogênio, como sendo, né, a água, né, como fonte de energia, o que vai acontecer? A água por si só, ela não é capaz de gerar energia. Mas, se eu fizer um processo de eletrólise dessa água, eu vou conseguir separá-la em 2 substâncias químicas, que seria o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E é justamente esse gás hidrogênio que vai sofrer um processo ali de oxirredução, né, tanto hidrogênio como oxigênio, e vai gerar corrente elétrica, energia elétrica. Seria um sistema aí parecido com uma pilha, tá? Só que qual que é o problema? O problema é que para essa eletrólise acontecer, eu preciso de uma grande quantidade de energia inicial. Ou seja, essa reação ela não acontece de forma espontânea. Eu preciso absorver energia para esse processo se iniciar, tá? Então, a alternativa mais correta seria essa aqui, ó. A produção do hidrogênio gasoso a partir da água é um processo endotérmico, né? Por quê? Porque essa energia elétrica, ela vai ter que ser, entre aspas, absorvida. Então, por isso que a gente chama de um processo endotérmico. É o calor, né? Na verdade, energia elétrica, depois calor. Então, processo endotérmico, tá bom? As outras alternativas, né? Por que não? O hidrogênio gasoso não é tão inflamável. O hidrogênio gasoso ele é bastante inflamável, então isso daqui está errado. A quantidade de energia produzida a partir da queima do hidrogênio gasoso é muito boa. Então, aqui, na verdade, a gente vê que para cada 1 kg de água, eu vou fornecer 111 gramas de hidrogênio e vai equivaler aí a 400 ml de gasolina ou 630 ml de álcool, né? Então, ela não é muito baixa, né? Então, também está errado por conta disso. Aqui nós marcamos a correta, depois a letra D. A queima do hidrogênio produzirá grandes quantidades de gás carbônico. A queima do hidrogênio, gente, é ele reagindo com o oxigênio. A formação aí que a gente tem de produto é a água, por isso que a gente fala que o hidrogênio
ele é um promissor combustível do ponto de vista ecológico, porque ele gera como subproduto da queima molécula de água, que não é poluente, tá? Então, a D está errada. Letra E, o hidrogênio gasoso é um gás inerte? Não, o hidrogênio gasoso, ele é capaz de reagir, né? Como, por exemplo, aqui ele está reagindo com oxigênio, portanto, ele não é um gás inerte. Beleza? Bom, nessa questão, o assunto, né, que está por trás dessa questão, são dois. Cálculo estequiométrico. E a partir desse cálculo estequiométrico, a gente vai ver uma lei que é a lei de Proust, que é a lei da receita de bolo, a parte que traz informações a respeito da proporcionalidade. Tá? Então, vamos lá. O ácido sulfúrico é uma substância química muito utilizada na indústria, na produção de fertilizantes, no refino do petróleo e em baterias automotivas. A etapa final de produção do ácido sulfúrico se dá pela reação entre o trióxido de enxofre, que é o SO3, e a água, como representado na seguinte equação. Numa reação, 88 gramas de SO3 reagiram com 18 gramas de água, formando ácido sulfúrico, e ainda sobraram 8 gramas em excesso de um dos reagentes. Para que a reação produzisse 980 gramas de ácido sulfúrico sem nenhum excesso, qual deveria ser a massa de SO3? Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer na reação é ver se a reação está balanceada. Nesse caso, ela está, que foi o que nós fizemos na primeira questão da resolução dessa prova do cubo, tá bom? Segundo passo, eu vou pegar as substâncias que o exercício está falando que é importante para a gente. Então, aqui, ó, ele está comparando, né, o ácido sulfúrico e, deixa eu ver, para que ela produzisse 980 gramas de ácido sulfúrico sem nenhum excesso de reagentes. Qual deveria ser a massa de SO3? Então, ele está comparando o SO3 com o ácido sulfúrico. Então, eu vou pegar essas substâncias e vou escrever elas aqui, tá? Pela reação química, vocês estão vendo algum número grandão como sendo coeficiente estequiométrico? Não, ou seja, eu teria entre aspas aqui o número 1 e aqui o número 1. Ou seja, eu uso 1 mol do trióxido de enxofre para obter 1 mol de ácido sulfúrico, beleza? Aí, o que a gente vai fazer a partir desse número de mol? Calcular a massa molar. Como que a gente faz o cálculo dessa massa molar? A gente vai pegar a substância química, então, por exemplo, o SO3, nós vamos abrir essa substância, separando os elementos químicos, mostrando a quantidade que eu tenho de cada um deles na fórmula e multiplicando aqui pelos dados da massa molar. O hidrogênio vale 1, o oxigênio 16 e o enxofre 32. Então, o enxofre eu vou multiplicar por 32, o oxigênio eu vou multiplicar por 16. Então, aqui vai dar o próprio 32, aqui dá 48 e depois eu vou somar. Somando isso aqui, eu vou achar uma massa molar de 80 gramas por mol, ou seja, 1 mol equivale a 80 gramas. Então, eu vou colocar aqui 80 gramas desse, geram quanto desse? Eu vou fazer o mesmo procedimento para o ácido sulfúrico, tá? Então, eu vou pegar o H2SO4, vou separar os elementos químicos e vou proceder da mesma forma, tá? O meu resultado de massa molar aqui vai ser 98 gramas por mol. Então, significa que 1 mol de trióxido de enxofre reage com 1 mol, forma 1 mol de ácido sulfúrico. Em outras palavras, quando eu uso 80 gramas de trióxido de enxofre, eu formo 98 gramas de ácido sulfúrico. Mas a pergunta foi, para que a reação produzisse 980 gramas de ácido sulfúrico, quanto que eu precisaria do SO3? Então, seria X.
Então, o cálculo estequiométrico foi até aqui. Agora, a gente entra na lei de Proust. O que aconteceu daqui para cá? Eu multipliquei por 10. Então, o que vai acontecer daqui para cá? Também multiplicar por 10. Então, 80 vezes 10 dá 800 gramas. Então, significa que para produzir 980 gramas de ácido sulfúrico, eu vou precisar de 800 gramas do trióxido de enxofre. Portanto, alternativa C. Nessa questão 37, o principal assunto que a gente tem aqui, né, tratando nessa questão, seria a parte de ligações químicas, obviamente relacionando com as propriedades, né, das substâncias, e também a parte de propriedades coligativas. Que seria o quê? De que forma que a adição de um soluto altera as propriedades do solvente, que no caso é a água, tá? Então, vamos lá. Em regiões muito frias, normalmente se adiciona sal de cozinha, que é o NaCl, para derreter a neve nas ruas e estradas. Já em países tropicais, pode-se utilizar da mesma propriedade do sal de cozinha para gelar bebidas mais rapidamente, mantendo-as em temperaturas menores ao misturá-lo com o gelo. Essas propriedades do cloreto de sódio, NaCl, estão ligadas ao seu processo de dissolução na água. Qual a afirmativa é verdadeira quanto ao processo de dissolução do cloreto de sódio? Letra A. São quebradas as interações covalentes entre Na e Cl e formadas interações iônicas com a água. Então, primeiro, por que está errado? Interações covalentes, depois fala que formam interações iônicas. Por que não são quebradas interações covalentes? Vamos ver qual que é o tipo de ligação que eu tenho entre o Na e o Cl. Via de regra, como que a gente explicava, né, essa parte de ligação química? A gente explica, na verdade, até hoje, né? Quando eu tenho a combinação de um elemento metálico, porque o sódio é um elemento metálico, com outro elemento não metálico, qual é o tipo de ligação química que eu tenho? Eu tenho a ligação iônica. É claro que toda regra tem a sua exceção e aqui não ia ser diferente, né? Existem substâncias, como por exemplo, o cloreto de amônio, né? Que eu não tenho elementos metálicos, mas eu tenho a ligação iônica presente, né? Mas para a maioria dos compostos iônicos, a gente considera isso. Elemento metálico se ligando a elemento não metálico. Ou seja, o tipo de interação que eu tenho aqui é a interação a partir da ligação iônica, pensando aqui dentro da molécula não, né? Porque o cloreto de sódio não é uma molécula, dentro da substância, tá? Então, a ligação iônica, ela seria um tipo de ligação entre os elementos que formam o cloreto de sódio. E não a ligação covalente. A ligação covalente, normalmente, ela é formada entre elementos não metálicos. Beleza? Então, a letra A já não pode ser. A letra B. São quebradas as interações iônicas entre Na+, e Cl- e formadas interações intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então, quando o NaCl ele quebra quando ele é colocado na água, que é o processo de dissolução, ele quebra em Na+, e Cl-. O que vai acontecer? Esses íons, eles irão interagir com a água, então eu vou ter interação com a molécula de água. Como que essa molécula de água é representada, levando em consideração a sua geometria?
Eu tenho o oxigênio, um hidrogênio e um hidrogênio. Ao redor desse oxigênio, eu tenho uma carga parcial negativa. E ao redor desses hidrogênios, eu tenho uma carga parcial positiva. Aí, por uma questão de afinidade entre cargas, né, os opostos se atraem. Quem que vai vir interagir com esse negativo? O positivo do meu sal, então é o Na+. Quem vai interagir com o positivo? O negativo do meu sal. Esse tipo de interação, ela não é chamada de polo induzido, e sim interação do tipo íon-dipolo, certo? Então, também não pode ser a letra B. A letra C. A solução torna-se boa condutora elétrica pela presença dos íons Na+ e Cl-, diferentemente do que ocorre com a condutividade elétrica do cloreto de sódio sólido. Essa é verdadeira. Por quê? Porque eu só vou ter a presença de íons e, consequentemente, a condução de corrente elétrica quando... Desculpe, tive um probleminha técnico. Eu só vou conseguir gerar essa corrente elétrica quando os meus íons estiverem separados. E isso só ocorre em duas situações. Para os íons se encontrarem separados, eu preciso adicioná-los na água ou causar o derretimento, ou seja, a fusão. Quando eu tenho o NaCl na forma sólida, esses íons não estão separados, tá? Então, por isso, eu não consigo fazer a transmissão, a condução de corrente elétrica, tá? Então, a letra C é a correta. Vamos ver por que as outras não. A solução torna-se boa condutora elétrica pela presença dos íons Na+ e Cl-, já que o NaCl é um bom condutor elétrico no estado sólido. Então, nós acabamos de ver que isso é mentira. Letra E. Após a dissolução, é mais fácil congelar a solução do que a água pura. É o contrário, Quando eu adiciono um soluto no meu solvente, no caso a água, eu vou ter uma diminuição da temperatura de solidificação, Então, por isso que para congelar, eu vou precisar de uma temperatura muito mais baixa. Então, eu não vou deixar mais fácil o processo de congelamento, eu vou dificultar, tá bom? Então, a aula de hoje, a resolução da prova do CUCO de 2019, do ano passado, é essa. São 5 questões, que são relativamente tranquilas, mas em algumas delas nós precisamos resgatar mais do que um conteúdo. Então, por isso, eu coloquei esse material de apoio, para que a gente aprenda a localizar o conteúdo dentro de cada questão. Localizando o conteúdo, a gente vai lá, busca a memória, e a gente consegue ter um melhor êxito na resolução da questão. Beleza? Então, gente, bons estudos, foco, disciplina, que vocês já estão no caminho certo. O importante é estudar, sempre estudar, sempre tentar ir além, de algumas possibilidades. E é isso. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição. Um abraço e até a próxima aula.